Oi, gente. Bom, agora a gente vai falar de mais um capítulo do nosso livro, o capítulo 34. Ele se chama O que Herdamos, né? A ideia principal desse capítulo é a busca da compreensão de o que acontece ao longo das gerações, né? Como os pais influenciam os filhos, como é que se dá, de alguma forma, uma linha contínua, né, de história familiar, de história dentro de uma espécie, e ao mesmo tempo como que a gente vai vendo mudanças no meio desse processo, né? Então, este é o campo, é a fundação, está relacionado com a fundação do campo do que a gente chama de genética, hoje em dia, que tem a ver com o estudo dos genes, né? E dentro disso, a gente foi, com o tempo, também criando um campo do estudo da hereditariedade, que tem justamente a ver com compreender como as informações contidas nos genes são transmitidas entre as gerações, né? Ao início, né, assim, principalmente antes do século XX, né, então assim, século XVIII, até o século XVIII, XIX, que é um século de muita transformação, mas a gente vê mesmo até o século XX um grande trabalho aí de debates de ideias em relação à questão da hereditariedade, até que a gente chegasse nas concepções do século XX, né, já mais apoiadas nos estudos genéticos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o Lamarck, né, Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. E o Lamarck, ele trouxe uma grande contribuição para o pensamento evolutivo, porque ele era um evolucionista, né? E ele acreditava que as espécies se modificavam ao longo do tempo, né? Como é que ele explicou esse fenômeno? Para Lamarck, a pressão do ambiente exercia uma grande influência sobre os seres, né? Que poderiam produzir ao longo de suas vidas, né, modificações em seus organismos para atender em relação a aquilo que se usa, ele chama de uso e desuso, né? O quanto mais eu uso ou eu estimulo um órgão, ou quanto eu menos faço isso, menos ele se desenvolve ou mais ele se desenvolve, né? E ele acreditava que, então, diante dessas necessidades, isso acontecia e que, de algum modo, essas características eram lenta e permanentemente transmitidas para a prole, tá? E dessa forma, ele visualizava que as espécies adquiriam novas características e se transformavam ao longo do tempo, tá? Essa ideia de Lamarck, ela foi muito forte, né? Ela prevaleceu bastante tempo. A gente diz que a ela está associada uma ideia de hereditariedade leve, tá? Esse termo aparece em alguns lugares e ele é muito difícil de se comprovar. Como você comprova isso, né? O capítulo conta pra gente do trabalho de um pesquisador chamado Francis Galton, né? O Francis Galton, que era um primo do Darwin, ele faz uma série de experimentos, como por exemplo, para ver, né, se as modificações feitas em vida passam para a prole. Ele faz, por exemplo, ele pega sangue de coelho preto com sangue de coelho branco para ver o que acontece com o sangue dos filhotes. Ele corta a cauda de ratos para ver se eles começam a nascer sem cauda. Ele acompanha o que acontece com meninos circuncisados, né? E para ver se os filhos deles nascem sem o prepúcio ou não. Então, ele vai vendo que não acontece isso, né? Ele não vê a transmissão dessas características para os descendentes, né? Então, isso foi se estendendo ao longo aí do século XIX e a gente finalmente, no século XX, né, já vai
avançando, né, transformando, na verdade, essa ideia de hereditariedade. Eu quero citar aqui 2 trabalhos importantes que o livro traz para a gente e que vão mostrando o que ajuda a gente a abandonar essa ideia de hereditariedade leve, né? A primeira tem a ver com o trabalho do Mendel, né? Ele é um monge tcheco e ele, apesar de viver num mosteiro, ele se dedica muitíssimo. Ele é um grande agricultor. Ele planta demais, ele teve muito pouco apoio, isso foi bem triste, na verdade, de outros livros que eu li, e pude ver como ele se dedicou, como ele escreveu, como ele plantou, como ele analisou os dados dele, né? Mas foi a duras penas, bastante solitário esse processo. E ele morreu sem reconhecimento nenhum, né? O que Mendel descobriu e deixou pra gente como legado? Ele pesquisou como se dava, por exemplo, a transmissão de características em ervilhas, né? Por exemplo, a cor ou a textura, se ela era lisa ou rugosa, verde ou amarela, enfim. Por exemplo, ele descobriu, ele provocava o cruzamento, né? E ele observava a prole, os nascimentos. Ele percebeu que quando ele cruzava ervilha verde com amarela, na primeira geração o verde sumia, todo mundo vinha amarelo. E isso foi muito importante, porque quando ele pegava essas aqui, amarelas, e cruzava entre elas, não introduzia um outro indivíduo verde, não. Entre elas, o que acontecia nas gerações posteriores? O verde retornava. Então, veja o que isso fez ele pensar. Onde estava o verde, né? Então ele percebe que as características, elas podem às vezes estar presentes e não serem expressas, né? E ele com isso conclui algumas coisas. Ele percebe, por exemplo, ele sugere que a gente tem traços dominantes e traços recessivos, né? Ele diz aqui no caso que, por exemplo, o traço amarelo é o dominante e o traço verde era o traço recessivo. E ele foi depois com o tempo entendendo e explicando, não vamos entrar agora nesses detalhes, mas quando é que aparece o recessivo, em que condições aparece o dominante, assim vai. Ele concluiu o que ele chamou de que a hereditariedade é particulada, ela está compartimentada não só num lugar, então ele percebe que tem algo que vem de um lugar ou vem de outro, né? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas tem a ver com algo que vem da mãe ou que vem do pai, né? E por fim, ele não acha que faz o menor sentido a gente investir na ideia dessa questão de uma mudança gradual, né? De mudança gradual no sentido da hereditariedade leve, que já vinha lá desde Lamarck, mas sim, ele entendia que existiam mecanismos muito certeiros de como acontecia a hereditariedade, e que ela de modos muito definidos e que a gente precisava simplesmente conhecê-los, né? Ou seja, não é gradual, é de um jeito ou de outro e a gente precisa entender como é. Para agora trazer uma outra contribuição, a gente vai falar do August Weismann, que é um biólogo alemão, e ele trouxe uma contribuição muitíssimo importante quando, com os seus estudos, ele olha para o nosso organismo e ele entende que a gente tem 2 grandes tipos de células. Todas essas células que nos compõem, as quais ele dá o nome de células somáticas, né? É como se fosse assim, elas se somam para formar o ser, né? Para constituir os seres, e tem as células germinativas, que têm a função reprodutora. E o que ele percebe ao estudar já em termos genéticos, né? Essas células? Ele percebe que uma célula mãe, que a gente chama que é uma célula que vai formar outras 2, né? Ou às vezes a gente já sabe hoje em dia que o número é 4, mas que vai formar outras. Essas células somáticas do nosso corpo, elas geram células com o mesmo
a mesma quantidade, o mesmo material genético que elas próprias, né? Que as células mães. Então, células filhas e células mãe tem a mesma quantidade, o mesmo material genético. Já as células germinativas, com a função reprodutiva, não acontecia assim. E ele percebe que elas guardam a metade do material genético, tá? Então, dessa forma, a gente começa a entender que, quer dizer, várias outras questões vão surgir em cima disso, mas ele consegue localizar no óvulo e no espermatozoide os guardiões dessa metade desse material genético, e na fecundação o encontro disso para gerar um novo ser com a manutenção da carga genética correspondente àquela espécie. Ele não sabia muito como nomear isso, ele chamou de plasma germinativo, né? Tá valendo, era uma ideia maravilhosa, e ele contribuiu bastante, e ele achava que estas ideias guardavam a chave para o problema da hereditariedade. Para encerrar, deixa eu ver aqui, a gente vai falar, para encerrar, do Thomas Morgan, que é o cara das moscas, né? E ele enlouqueceu todo mundo com as moscas das frutas, né? A gente chama ela de Drosophila melanogaster. Ele usava elas porque são excelentes para pesquisa, elas se reproduzem muito rapidamente, então a gente tem muitas gerações obtidas rapidamente para estudar, e elas têm 4 cromossomos grandes, fáceis de visualizar e de manipular. Então, a pergunta que ele tinha a grande pergunta do Thomas Morgan o que, afinal de contas, guardam os cromossomos? Qual o papel desses carinhas na hereditariedade, né? E ele foi estudando, por exemplo, a mudança de padrão, o estabelecimento de padrões nas gerações, né? Ele foi olhando como é que acontece com a cor dos olhos ao longo das gerações, entre o vermelho e o branco, o que acontece com o tamanho das asas, o que acontece com o formato de asa. E ele foi acompanhando muitas gerações e estudando as formações cromossômicas, e chegou a muitas conclusões que trouxeram vários e vários avanços para o conhecimento genético e da ciência da hereditariedade. A gente tem 2 grandes ideias que se fortaleceram na genética entre 1910 e 1914, com os estudos do Morgan, dos seus apoiadores aí, de um monte de pesquisadores que estudavam com ele e de outros cientistas, né? Uma delas é a questão de que então nós temos genes, nós temos lugares situados nos nossos cromossomos que guardam informações genéticas e que vão compondo quem são os seres vivos, né? E que esses genes vêm do pai e da mãe, que contribuem ambos com a passagem dessas informações. E, em segundo lugar, a comprovação, o Morgan conseguiu mostrar isso, de que ocorrem mutações e que ao longo de gerações, né, às vezes características que estavam sempre aparecendo de uma forma, de repente aparecem de outra, que nunca antes tinham aparecido. E ele olhava e verificava que no estudo cromossômico que havia ali uma nova configuração também, né? Então, o que a gente começou a apostar aqui, que nas mutações, que elas eram uma chave importante para mover as mudanças evolutivas. Acho que essas são as ideias centrais desse capítulo, que é importante a gente entender para compreender como que o estudo da genética vai contribuindo para a gente avançar na compreensão de como ocorre o processo evolutivo.